se toda vez que alguém importante morresse, você tivesse que amputar as pontas de seus dedos como forma de demonstrar toda a sua dor e sofrimento? Ou então tivesse que comer as cinzas de alguém em um ritual indígena? Pois é, para alguns isso não é tão estranho. Oi, gente! O vídeo de hoje é só uma curiosidade rápida, mas é uma curiosidade bem diferente. Hoje eu vou falar sobre algumas crenças e costumes e rituais bem estranhos e que a gente não tá muito acostumado. Bom, eu vou começar com um costume que não era de um povo, mas sim acontecia numa era, no final do século XIX, a era vitoriana. Muitas pessoas tinham o costume de tirar foto dos seus entes queridos mortos, mas como se eles estivessem vivos, de olhos abertos. Aí você me pergunta, como? Era uma forma de imortalizar os entes queridos. Você sente ali, tem alguma coisa errada. A imagem não te passa uma sensação muito boa, né? Mas tudo bem. Essas fotos aconteciam principalmente com crianças. E às vezes até mesmo com a mãe segurando a criança no colo, o pai segurando a criança no colo. É o que é bem triste, né? A gente para pensar o luto daquela mãe ou daquele pai que ainda tá segurando a criança, seu filho morto nos seus braços. Mas é um costume, tá, gente? Muita gente fazia isso. E às vezes aquelas fotos dessas crianças era a única foto que a criança teve na vida toda. Foi a única foto que ela teve. A única foto que você tem do seu filho é a foto dele morto. É bem horrível, né? É bem bizarro, mas tá aí. O próximo é a amputação dos dedos na Indonésia. Pra quem não sabe, tem uma tribo na Indonésia chamada Dani. Essa tribo tem um ritual bem esquisito, que as mulheres cortam as pontas dos seus dedos em sinal de luto, em sinal de demonstrar o sofrimento que elas estão sentindo. Então elas cortam as pontas dos dedos. E você me pergunta, como elas faziam isso? Antes de cortar os dedos, os dedos eram amarrados com uma corda por mais de 30 minutos e depois eles amputavam o dedo. E assim que amputavam, os dedos eram queimados e enterrados em um local específico. Muitos dizem que se a pessoa que morreu fosse muito poderosa ou tivesse um poder de influência muito grande, os seus espíritos também teriam. Então eles cortavam o dedo como uma forma de acalmar e de amenizar os espíritos e tudo mais. E o que, como eu disse, é mais frequente nas mulheres da tribo. Hoje em dia já é proibido, pelo que eu li, mas se você frequentar, ir até a tribo e ver, as anciãs, as mulheres mais velhas, têm os dedos, tipo, das mãos amputados. A maioria são todos idosos, anciãs, porque é uma prática antiga, um ritual antigo. O próximo é o endocanibalismo. Soa estranho, mas o que significa o endocanibalismo? Significa basicamente se alimentar do corpo de pessoas da sua própria tribo, da sua própria classe social, seja o que for. Na situação que eu vou citar, pode ser chamado também de predação sem hostilidade. Acontece com um povo chamado Yanomamis, na fronteira da Venezuela e Brasil. Tem mais de 25 mil pessoas nessa tribo, mas 10 mil ficam dentro do território brasileiro. O que esses povos fazem? Bom, eles não comem ninguém vivo, tá? Pro alívio da gente, eles não comem nenhuma pessoa viva. Assim que o membro da tribo morre, eles preparam e dissecam o corpo. Depois que eles cremam o corpo, eles pegam o pó e misturam com um purê de banana, uma sopa de banana, e depois todos eles comem. Isso é um ritual. O ato é meramente simbólico, tá, gente? Não tem nenhum fim gastronômico ou de entretenimento. É só um ritual que essas tribos têm. Também tem os Waris, que é uma tribo que fica no sudoeste da Amazônia e que até o final dos anos 60 eles praticavam o endocanibalismo. Quase todas as partes do corpo são tratadas de formas diferentes. O coração é embalado em folhas, os ossos são quebrados, eles pegam várias partes do corpo e preparam de formas diferentes. O endocanibalismo, como eu falei, é um ritual, o ato é simbólico. Eles não fazem isso como a gente vê nos filmes de canibais que comem uns aos outros. Isso não é o que acontece. Não deixa de ser uma crença bem diferente do que a gente conhece, né? A próxima crença fica na Indonésia também, é de um povo chamado Tanah Toraja. Eu acho que é assim que se fala, não tenho certeza. E consiste basicamente em que eles vivem com os defuntos, os cadáveres. É um pouco confuso de entender, mas eu vou explicar. Eles acreditavam que os espíritos dos seus entes queridos viviam nas casas e nas vidas dos familiares para sempre.
Eles pegavam os cadáveres dos seus entes queridos, que tinham acabado de morrer, e tratavam os corpos com água e formaldeído para preservar o corpo. Eles tratavam a pessoa como se estivesse doente e não morta. E o funeral lá é caro. Para uma pessoa pobre, né, pode custar cerca de 70 mil rúpias indonésias, que equivale a 44 mil euros. Então os corpos poderiam ficar dentro de casa meses, anos, muito tempo esperando o funeral. E pelo funeral ser tão caro, acabava que não era uma coisa fúnebre, né? Não era uma coisa triste, era mais uma comemoração quando eles faziam esse funeral. E mesmo depois de enterrados, após um tempo eles desenterravam o corpo, limpavam, lavavam e botavam nas suas casas, ficavam na sua residência ou passeavam com o corpo. Esse ritual se chama Maene, significa cuidar dos ancestrais. É uma coisa bem forte lá, inclusive muitos turistas vão visitar o local para ver, né, para matar a curiosidade que eles têm dos corpos, de como que as pessoas usam, como é que as pessoas fazem aquilo, tratam daquilo e agem de forma tão natural com essas coisas. Bom, existem muitas crenças, muitos costumes e rituais pela internet e pelo mundo, né? Na internet não, pelo mundo. E eu não trouxe todos os que eu vi aqui porque o vídeo vai ficar gigantesco, são muitas coisas bem diferentes que nós não temos conhecimento, mas eu trouxe os que mais me chamaram a atenção, os que são mais estranhos pra mim. Se você também achou que essas crenças, esses rituais e esses costumes são estranhos, compartilha para seus amigos, para sua família, curte, o seu joinha é muito importante pra mim, não esquece de curtir. Coloca sua sugestão aí embaixo do vídeo que você gostaria de ver, e eu não posso esquecer que eu sou só uma curiosa. Não tenho especialidade em nenhum desses assuntos. Se tiver alguma coisa para acrescentar, acrescente. Se achar alguma coisa sobre esse assunto que seja relevante, por favor, comenta aí embaixo também, tá? Beijo, tchau, até o próximo vídeo.